Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, dia de muita tranquilidade hoje, dia de calmaria, é o começo de uma data FIFA em que o torcedor vai passar com uma certa tranquilidade a mais, né? E a gente vai falar sobre, ainda, claro, repercutir a vitória do Santos de ontem sobre o Palmeiras por 2-1 lá na Arena Barueri. Vamos falar da coletiva do Marcelo Fernandes, que não foi tão interessante quanto a da semana passada contra o Vasco, que foi muito boa. Mas ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção, eu resolvi fazer esse vídeo. Amanhã ainda tem outro sobre a partida que eu ainda vou fazer sobre um dos atletas que foi muito bem. Antes de tudo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Olha, você tem que dançar conforme a música que está na vitrola, né? Nós chegamos aqui preocupados com o momento que tinha no Bahia. Já tínhamos essa formação lá atrás, que eu lembro do Fábio, que caiu num momento como uma luva. E deu muito certo de colocar dois alas muito fortes do lado. Então, assim, hoje o Santos tinha que se preocupar em parar de tomar muito gol, como vinha tomando. Entendeu? Então, nós optamos pelos três zagueiros, com a consistência do Rincon ali, para ter pelo menos aquele quadrado ali, quando tiver sido atacado, um contra-ataque. E para ter bastante profundidade com os alas e ter dois homens por dentro. Temos o Soteldo, que infelizmente está suspenso, né? O próprio Lima também, que vem junto com o Jean ali e faz a jogada. Como o Morelos fez hoje, como o Maximiliano fez hoje. Então, a gente estuda o adversário e encaixa o que é de melhor para nós. Aí não tem esse pessoal que fala que não tem negócio de oba-oba, dar os caminhos. Não é assim, não. Aqui a gente trabalha e trabalha muito sério. Inclusive, a gente fez até uma possibilidade com medo que o Messias, de repente, não fosse segurar o jogo todo. E, de repente, um Rincon entrar até por dentro e nós colocar o Dodge. Na hora de ser atacado, o Rincon entrava, como se fosse numa linha de 4, mas na realidade seria de 5. Então, a gente mantém. A gente, com 3 vitórias e com esse esqueleto formado e, a gente tem que, com certeza, fortalecer isso, que toda partida vai ser difícil. Pegamos outro adversário complicadíssimo agora, que é o Red Bull em casa, e a gente vai ver o que é melhor para colocar pro Santos nesse momento. E mandar um abraço lá pro Fred, pro Netão, meu parceiro, jogou comigo no Santos. Manda um beijão pra ele lá. Não, Murilo, a gente tem um caminho a seguir e o caminho é esse. Tem negócio de se empolgar com nada, já deixei bem claro lá. A gente quer fazer, a gente quer jogar jogo a jogo. No final a gente vê o que acontece. Classificou para a Sul-Americana. O importante é o caminho é um só. Tem que ser humilde e tem que ser bem claro naquilo que a gente está jogando. A gente está jogando sim. Há 3 rodadas atrás nós estávamos com 21 pontos, uma situação muito delicada. Hoje estamos com 30, demos uma fugidinha, mas ainda está uma situação muito difícil que a gente tem que ter muita calma, trabalhar muito para sair ainda mais dela. A questão de ir para frente, conseguir alguma coisa, não me preocupo, sabe? Não me preocupo com nada. E estou bem tranquilo quanto a isso, a gente sabe muito bem onde está pisando e o que a gente precisa fazer. Coloquei essas duas perguntas porque eu achei interessante ele falar sobre manter os pés no chão. Aliás, a pergunta do Murilo, lá da TV Tribuna agora, né? Ex-Resenha Santista, um abraço pro Murilo. É um cara que tem muita noção da realidade, né, do Santos de manter os pés no chão ainda. São 30 pontos, é verdade. Dá para olhar um pouquinho mais para cima, mas a briga ainda é embaixo. Ainda tem que olhar para baixo, né, tem que buscar se livrar completamente do risco, que é o principal, claro. O Vasco tem 27 pontos, que é o primeiro que abre a zona, tem só 3, então, obviamente. O Goiás está muito bem, o Bahia está bem. Muito bem, eu forcei, né? Mas tá bem, tá melhorando o Goiás. O Bahia tá bem. Então todos os rivais diretos ali tiveram boas melhoras nesse segundo turno. E vem melhorando, vem pontuando, né? Então é sempre importante estar também um pouquinho acima, né? Com uma gordurinha mais acima. Ainda mais na preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima rodada. E a outra pergunta é ele falando sobre o dançar conforme a música, né? Ele ainda fala conforme a música que está tocando na vitrola, né? Porque realmente pode até parecer meio clichê, mas não tem essa de jogar reativo sempre ou ofensivo sempre. Tem que colocar em prática o que precisar na hora, precisar no momento. O Santos atacou muito a profundidade ontem, o Santos buscou ligações diretas, mas ao mesmo tempo soube a hora de se segurar, de parar um pouquinho, se segurar, mesmo tentando finalizar lá na frente no final da partida, que foi as 2 bolas do Furt. Depois disso, ele estava lá atrás marcando, o Silveira também, foi a hora que já deu para parar e ficar mais para trás. No começo da partida o Santos se segurou um pouquinho mais também, porque o Palmeiras veio para cima naturalmente, ainda mais com
com a empolgação, a habilidade também, é claro, e a potência dos meninos que jogaram, que eu comentei ontem no pós-jogo, que era o Hendrick e o Kevin, misturei o nome dos dois. Então, é claro, é saber ler o adversário, coisa que o Marcelo tem feito muito bem, eu já falei isso aqui na semana passada também, no vídeo da coletiva, e conseguir montar a estratégia para encarar cada um, né? Contra o Vasco foi uma, contra o Bahia foi outra, contra o Palmeiras ontem também foi outra. Então acho que é meio que saber os momentos de cada situação, e isso ele tem feito bem até agora. E um outro trecho que eu não coloquei aqui, mas que chamou muita atenção também, para finalizar já até, é ele ter falado sobre quem é de verdade. Aliás, o jogador sabe quem é de verdade, e eu sou de verdade e tal. Meio que me chama a atenção porque isso é o fato, os jogadores gostam muito dele, a gente sabe, a gente percebe isso no dia a dia, no relacionamento, nas partidas. Mas o que chama a atenção é que não tem relato de jogadores não gostarem dos outros técnicos, né? Principalmente o Aguirre, que era um cara mais tranquilão. O Turras ainda podia alegar, mas ele afastava todo mundo, era meio bravão e tal. Pode até ser, isso talvez cause uma instabilidade no grupo, não sei. Mas o Aguirre não, o Aguirre era um cara mais tranquilão e tal. E não tem nenhum relato realmente disso. Mas com o Marcelo é diferente. E é diferente porque talvez ele seja um ótimo gestor de grupo, né? Não que os outros não sejam. Eu ia falar, ele é jogador também. Já falei isso até. E ele entende do vestiário. Mas os outros também são. O Turra também foi jogador, o Aguirre também foi jogador. Mas o Marcelo, talvez por conhecer o clube. E por ser, repito, por ser um gestor melhor. Ele está aparentando ser um gestor melhor. Principalmente nessa segunda passagem dele no clube agora, que ele, para mim, mostra uma nítida melhora. O time de 2015, por exemplo, não tinha talvez tanto uma cara quanto essa dele que está se instaurando, né, atualmente no clube, desde que ele assumiu, né, no elenco atual. E isso é muito interessante, isso mostra que, claro, que ele está preparado, como a gente vem falando sempre. Ele está sempre conseguindo diferenciar de uma partida para outra. Você pode alegar até que as substituições são iguais, que era até uma coisa que eu tinha medo no começo, de ele não saber mexer na estratégia durante a partida, mas ele tem feito isso com qualidade necessária, porque o time não tá caindo depois que ele faz as trocas. Mas aí também a gente tem a questão do elenco ter uma limitação, né? Para mim, o time do Santos, eu falei isso o ano inteiro, é de médio para bom, mas o elenco é fraco. E a gente vê isso quando tem peças como o Camacho ainda entrando. Com todo respeito ao Camacho, é claro que ontem nem foi mal, mas quando a gente tem peças como ele entrando, o próprio Maxi Silveira, que a gente ainda viu pouco e talvez não tenha mostrado muita coisa, não tenha empolgado muito mesmo quando foi contratado. Mas enfim, então o Marcelo tem essas limitações e está sabendo trabalhar com essas limitações do grupo que ele tem à mão, né? E repito, está gerindo muito bem, não é à toa que tem dado certo e tomara que continue, não é mesmo? 30 pontos sobre o Peixe, 14º lugar até o momento. Depois tem sábado, acho que porque depois do Jogo do Brasil, né, tem Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro se empatar, já aí passa o Santos cai para 15º, porque o Cruzeiro iria a 31. Mas se o Cuiabá vencer, o Cuiabá já está na frente do Santos, continua na frente. Enfim, então vamos aguardar. Mas por enquanto, 14º lugar, 30 pontos. O Santos está um pouco mais tranquilo, mas sempre com o pé no chão, olhando a realidade. O Marcelo mesmo fala de não ganhamos nada ainda, eu falo para eles, eu cobro. Inclusive ele fala sobre isso, né? Sobre ser um paizão, ele fala, mas eu sou o que mais cobra eles, cobra pelo bem. Eu acho que os caras entendem com certeza, né? Ele cita o Jean Lucas nominalmente, porque ele cobrou muito do Jean de bater pro gol, uma finalização, uma chance que teve ontem no jogo, enfim. Mas é um cara que repetiu, eu sou o que mais cobra eles, porque eu já fazia isso quando eu era auxiliar, principalmente lá atrás. Ele falou do Muricy quando ele começou. Ele chegava nos caras para falar, olha, sua partida hoje não foi boa nisso. Foi boa naquilo, enfim. E é um cara que continua mantendo isso, continua cobrando o seu elenco e vem dando certo. Fechou? É isso, comenta o que você está achando desse começo do Marcelo, se está bem, se você já imaginava, né, que fosse tão bom assim. Então, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!